Bom dia, então, pessoal. Vamos começar nossa aula de hoje. Na aula passada, resolvi aí alguns exercícios, eu acho, naquela do Eclés, né, que eu deixei. Resolvi alguns exercícios com vocês. E agora eu quero ver... Ah, não, lembrei. Não foi exercício, não. Eu fiz o gráfico do cosseno com vocês. Fiz o gráfico do cosseno com vocês, tá? Agora eu lembrei. Então, vamos só recapitular aqui, ligeirinho. Tá, o gráfico do seno. Gráfico do seno, se eu marcar o π aqui, o 2π aqui, o 1 aqui e o menos 1 aqui. Aí o seno fica assim. Aqui sendo π e aqui 2π. O seno fica assim. Vem aqui, consegue para cá. Esse aqui é o seno. F de x igual a seno x. E o cosseno aqui 1, aqui menos 1. Ó. E o cosseno assim, ó. Aqui, mais ou menos. O cosseno é assim, ó. Que na realidade é a mesma onda, ó. É a mesma onda. Só que deslocada 90 graus. Tá? É a mesma onda. Esse aqui, eu até vou deixar assim. Aqui f de x é igual a cosseno x. Tá? Vou deixar só até 2π ali para vocês notarem a diferença. Tá? Então hoje, ó, tá ali os dois gráficos. Então hoje a gente vai fazer análise de gráficos. Tá? Acho que eu não consigo terminar hoje, porque é um negócio assim, não é complicado, mas é muita coisa para ver. Vamos começar então a análise de gráficos. Tá? Botei o seno e o cosseno aqui. Vamos começar então a análise de gráficos. Tá? O primeiro tipo que a gente vai ver... O primeiro tipo de gráfico que a gente vai ver, cara, é assim, ó. O primeiro tipo de gráfico que a gente vai ver é assim, ó. F de x, então, f de x igual ao número A vezes o seno x. Ou vezes o cosseno, tanto faz.
Tá? Pode ser também, ó. Pode ser o número A vezes o cosseno X. Vamos fazer paralelamente os dois. Tá? Esse aqui é o primeiro tipo de gráfico que a gente vai ver. Como é que fica. Tá? Aí eu tenho dois casos a considerar. Aqui, A seno X ou A vezes cosseno X, eu tenho dois casos a considerar, cara. O primeiro, quando o A é positivo. O segundo, quando o A é negativo. Tá? Na verdade, seriam quatro casos, porque no A positivo ele pode ser maior do que 1 ou entre 0 e 1. Ainda tem mais essa. Tá? Mas vamos ver assim primeiro. Vamos ver só o caso maior do que 1 mesmo. Olha aqui, ó. Depois a gente vê os outros. Ó. E eu vou explicar por meio de exemplo. Não te preocupa. Eu só vou botar assim, ó. Vou botar o primeiro caso ali. Aqui, ó. A maior do que 1. Ó. Tá? Primeiro caso é A maior do que 1, cara. Como assim? Vamos fazer por meio de exemplo já. Vamos botar f de x, exemplo. Exemplo igual a... Vamos botar assim, f de x igual a 3 cosseno x, 3 seno x. Igual a 3 vezes o seno x. Tá? 3 vezes o seno x. Como é que fica? Como é que fica esse gráfico aqui? Eu conheço o gráfico só do seno, mas 3 vezes o seno, como é que fica? Vai ficar assim, ó. Menos 1, menos 3. Tá, 3. Ó, 3 vezes o seno, 3 vezes o seno x, cara. Ó, aqui dá menos 1, aqui 1, né? Bom, o seno aqui é π/meios. Aqui 3 π/meios. Essa aula ela é demorada por causa disso, é demorado de fazer os desenhos. Essa aula é demorada por causa disso. Cara, o seno x, o normal, é isso aqui, ó.
Ó, o normal é isso aqui. Tá? Tá, melhorou. O normal é isso aqui, cara. Só que eu quero 3 vezes isso. Eu quero 3 vezes isso, cara. Então, tudo que eu tenho aqui, ó, tudo que eu tenho aqui na parte positiva vai aumentar 3 vezes. Vai acontecer isso aqui, ó, cara. Vai acontecer isso aqui. Tudo que eu tenho aqui, ó, nessa volta do seno, vai aumentar o triplo. O que era 1 vai parar no 3. 0 continua no 0, né? 3 vezes 0, 0. E aqui no negativo, vai acontecer isso aqui, ó. Desse jeito. E aqui para cima e aqui para baixo também. Esse laranja aqui, ó, tá? O que eu tinha aqui no normal, ó, no verde, multiplica tudo por menos 3, então vai cair tudo. O que era menos 1 vai cair para menos 3, ó. Tá? É assim que vai ficar, cara. É assim que vai ficar. No fundo, o que acontece é o seguinte, quando eu multiplico o seno por um número positivo maior do que 1, ele estica assim, ó. O que é positivo cresce, o que é negativo decresce. Fica exatamente, né, multiplicado pelo número que eu botei aqui. Tá? Se eu tivesse posto 2c no x aqui, ele teria crescido até o 2, ó. E até o menos 2 aqui para baixo. Tá? Ó, vamos fazer rapidinho aqui. Vamos fazer outro exemplo aqui disso. Outro exemplo aqui, f de x. Ah, e se fosse o cosseno x? Não, vamos fazer o 3 cosseno x. E se fosse o cosseno fica assim, ó, cara. 1, 2, 3, menos 1, menos 2 e menos 3. Ó. 1, menos 1, aqui 3. O cosseno fica assim, ó. Um, dois, três. Vou botar o pi aqui. Vou botar o pi aqui. Vou botar o 2π aqui. Vou botar o pi meios aqui, que é o 90 graus, né? Aqui dá pra botar o 3π meios, que é o 270. Tá. Ó. Tá, o normal é isso aqui, ó. O cosseno normal é isso aqui, ó. Ah, mas tá bem feio isso aqui. Tá, o cosseno normal é isso aqui. Ele vem pra cá, vem pra cá. Esse é o cosseno normal.
quando eu multiplico por 3, no caso ali, ó, ele vem daqui, ó. Ó. Aqui, 3. Ó, esse aqui, isso aqui é f de x igual a 3 cosseno x. Por quê? Porque eu estou multiplicando tudo por 3, cara. Estou multiplicando tudo por 3. O que era 1 virou 3. Esse cara subiu também, tudo multiplicado por 3. Só o zero que continua 3 é 0, 0. Aqui também, ó. O que era menos 1 vezes 3 fica menos 3. Ó, e assim por diante, ó. E aqui de novo, que é 1. Cosseno de 2π é 1. 1 vezes 3. Ó, aqui é 1. Oh, desculpa. Aqui é 1 vezes 3. 3. Então, quando eu multiplico por um número maior do que 1, o gráfico faz assim, ó. Ele estica assim, tá? Ele estica desse jeito, tá? Se eu fizesse isso porque eu multipliquei por 3, se eu multiplicasse por 2, teria vindo aqui, ó. Aqui na linha do 2. Né? Deixa eu tentar fazer junto aqui, ó. Ver se a gente... Ó. Ô, Sônia, Oi. Fala. sabe o gráfico de baixo? Esse aqui? Sei. Pode me falar quais são os números do meio que não dá pra ver direito, tá muito pequeno. Aqui é pi meios, que é onde dá 1, né? Pi, Tá. 3 pi Uhum. meios, 3 vezes pi sobre 2. Tá. E E o aqui, último? que é os... Que no círculo, ó, que é os 4 pontos aqui do círculo, ó. O 0 Pera, fala de novo que não deu pra ver direito. são os 4 pontos aqui do círculo, ó, é o 0, o pi meios, o pi, o 3 pi meios e o 2 pi de novo, Tá bom, obrigado. tá? Que é bem onde ele bate no 0 e no 1. Uhum. Tá? Se eu tivesse feito, por exemplo, 2 vezes o cosseno x, ficaria assim, ó. Ó, esse vermelho aqui, ó, deixa eu para baixo. Esse vermelho aqui é f de x igual a 2 cosseno x, tá? Multipliquei por 2. Ó, aqui 2. Ó, aqui no seno, ó, se eu multiplicasse por 2, por exemplo, se eu multiplicasse por 2, por exemplo, aqui, ó, aqui daria menos 2, ó. Se eu tivesse multiplicado por 2, cara, o seno ficaria assim, ó. Essa aqui, essa roxa aqui, ó, ela passa no meio. Essa roxa é f de x igual a 2 seno x, desculpa. 2 seno
X. Eu fiz assim com o gráfico, só que até o 2, né? Essa aqui, a laranja, é até o 3. Acho que assim com roxo ficou melhor esse vermelho, com laranja ficou poluído. Tá? Mas entendeu? Quando eu multiplico por um número maior do que 1, cara, o efeito que dá é o gráfico fazer assim, ó. Ó, aqui dá pra ver direitinho, aqui dá pra ver bem, ó. O gráfico faz assim, ó. Quando eu multiplico por um número maior do que 1. Se o número tiver entre 0 e 1, é como se fosse uma divisão. Eu vou fazer, a gente vai ver depois, não te preocupa. Por enquanto, pega só essa. Que nem diz o outro, que pega essa visão aqui. Tá? Tá? Quando eu multiplico por 2, 3, 4, tudo que é maior do que 1, ele dá essa esticada aí. Tá? Agora vamos fazer o caso A menor do que menos 1. Agora vamos para o próximo caso. Vai, laranja. A menor do que menos 1, cara. Aqui pode ser igual também, pode botar aí no teu caderno, tá? Pode ser igual também. Pode botar aí no teu caderno. Tá? Se aqui fosse 1, era o gráfico normal que a gente estava acostumado. Ó. Próximo caso é esse aqui, cara. Ó. Próximo caso é esse aqui. Vamos fazer aqui, cara. A menor do que menos 1. Ou seja, menos 2, menos 3, menos 4, menos 1,5. Tá? Esse vai ficar assim, ó. Deixa eu ver qual é o exemplo que eu vou dar aqui para antes de eu botar o gráfico. Vou botar f de x igual a menos 2. Menos 2 seno x. Menos 2 seno x. Vamos fazer esse aqui. Tá? Estou multiplicando por um número menor do que menos 1, ó, menos 2. Vai ficar assim, ó. Vai ficar assim. Vamos botar o π aqui. Vou botar o π aqui. 2π aqui. Aí aqui o π sobre 2, ó. A metade do caminho aqui, agora a metade do caminho aqui são 3π sobre 2. São 3π sobre 2. Tá? Aqui eu vou botar 1,5. Aqui eu vou botar o 1. Não, mais para cima. E aqui o 2. Aqui o menos 1. E aqui o menos 2. Pronto.
Aqui o demorado é isso, cara. Isso aqui. Aqui é que a coisa fica demorada. Tá. Agora, o seno normal tá aqui. Bom, esse aqui é o seno. O seno que a gente está acostumado. Esse aqui é o seno X. Agora, menos 2, cara. Menos 2 é o seguinte. Menos 2 seno X. Menos 2 seno X, cara. Em primeiro lugar, tudo que é positivo, ó. Quando eu multiplico por menos 2, vai dar negativo. E esticado por 2. Vai ficar assim, ó. O que era 1 aqui vai virar 1 vezes menos 2, vai dar menos 2, vai dar aqui, ó. Olha o que vai acontecer. Ó, isso aqui que vinha assim, ó, vai tudo virar negativo e esticado no fator de 2. Ó, vai cair aqui. E aqui o que era negativo, quando eu multiplico por menos 2 negativo com negativo, dá positivo. Vai dar positivo e multiplicado por 2, cara. Vai dar isso aqui, ó. Tá? Vai dar isso aqui, cara. Se fosse menos 3 aqui, aqui embaixo ia até o menos 3 e aqui subiria até o 3. O neg... Tá? Quando tem sinal de menos aqui, ó, quando é negativo esse número, o que é positivo vira negativo e o que é negativo vira positivo, cara. É isso aí que acontece. Né? Porque o número positivo vezes um negativo dá negativo, tá aqui? E um negativo, ó, no verde aqui, negativo vezes o negativo aqui, vai dar positivo. É isso aí. Vamos fazer o do cosseno. Que vai ser a mesma coisa. Será a mesma coisa. Eu vou apagar aqui. Tá? O do cosseno fica assim também, ó. O do cosseno, vamos lá. Esse negócio molhado aqui. Eu tenho que esperar o quadro secar.
Tá, aqui π-meios. Aqui 3 π-meios. Então vai ficar assim, ó. Ó, o cosseno normal é isso aqui, ó. O cosseno normal é isso aqui. Isso aqui é cosseno x. Esse é o cosseno normal. Quando eu multiplico por menos 2, agora eu vou fazer o menos 2 cosseno. Ó. Essa aqui vai ficar f de x igual a menos 2 cosseno x, tá? Menos 2 cosseno x, essa aqui vai ficar assim, ó, cara. Essa parte positiva, ela vai ficar negativa, ela vai refletir aqui e ainda multiplicada por 2, né? Vai ficar assim, ó. Ó. Essa parte que é negativa, ela vai ficar positiva multiplicada por 2, ó. Ó, essa parte que é negativa aqui, onde é menos 1, vai virar 2, né? Menos 1 vezes menos 2 dá 2 positivo. E aqui a parte de baixo a mesma coisa, ó. Essa parte que é positiva vai virar negativa multiplicada por 2, ó. Vai ficar tipo isso aqui, ó. E aqui volta a subir. Aqui volta a subir também. Vai ficar assim, cara. Tá? Vai ficar assim. Então, multiplicar por um número positivo estica, mas mantém tudo no seu lugar, ó. E multiplicar por um número negativo também estica, só que eu inverto, né? O positivo vira negativo, o negativo vira positivo, ó. Positivo virou negativo e o negativo virou positivo. Porque exatamente é isso que faz, troca o sinal de tudo, ó. Esse menos troca o sinal. Tudo que dava antes aqui, ó, vai ficar com o sinal trocado. Tá? Tudo que dava antes vai ficar com o sinal trocado. Tá? Tá ok? Então, agora o último caso é se for uma divisão, por exemplo. É se o A tiver entre 0 e 1, né? O último caso é se o A tiver entre 0 e 1, por exemplo, assim, ó. Eu tô fazendo bem devagar para dar tempo de vocês copiarem, né? Tô falando e fazendo bem devagarinho para dar tempo de vocês copiarem. Isso aqui eu sei que não é fácil. Não é o fim do mundo também, dá para entender direitinho. Tá? Tudo dá para entender direitinho. Bom, deixa eu apagar aqui.
Tá, deixa eu ver. Tá, vou apagar aqui também. Pelo menos deixar esse gráfico aqui. O último caso que eu tenho a considerar, cara, nesse negócio de multiplicar por um número A, o último caso é esse aqui, ó. É quando eu tenho A, melhor. É quando eu tenho A entre menos 1 e 1. Só que esse A entre menos 1 e 1, cara, normalmente vai ser assim, ó. O A entre menos 1 e 1, ele vai aparecer como uma divisão, cara. Ó. Esse caso aqui, ó. Esse caso vai ser uma divisão. Como assim? Como assim? Vai ser assim, ó. Exemplo. Exemplo, meu povo. Exemplo, vamos botar assim, ó. F de x igual a 1 meio vezes o seno x. 1 meio é entre 0 e 1, né? Entre menos 1 e 1, né? Porque esses números entre menos 1 e 1, deixa eu só botar a bateria ali que tá fraca no no computador. Só botar o carregador aqui. A gente não perder a transmissão. Isso aqui, ó, entre menos 1 e 1, entre menos 1 e 1, são aqueles números assim, ó, 0, alguma coisa, ou menos 0, alguma coisa. Tá? Entre menos 1 e 1, é 0,5, 0,4, 0,23, é tudo 0, alguma coisa. Então, na verdade, eles são uma divisão, uma fração. São uma fraçãozinha menor do que 1. E normalmente vai aparecer assim, ó, como uma divisão, seno de x sobre 2, seno de x sobre 3, sobre 4, tá? Esse que é o caso. Ou seja, eu estou dividindo o seno por 2 nesse caso aqui. Né? Poderia ser 1/3, aí eu estaria dividindo o seno por 3. Poderia ser menos 1/2, aí eu estou dividindo o seno por menos 2, são os dois casos que eu vou fazer. Tá? São os dois casos que eu vou fazer. Ó como é que vai ficar. Não. Gostei.
Tá saindo. Coisa triste. Pelo menos um risco reto, né? Tá, melhorou. Esse aqui, ó, vamos fazer y igual a seno x sobre 2. Então vamos botar grande aqui o 1, aqui o menos 1, né? Não, aqui o menos 1. E aí eu boto um meio aqui, ó, 1 sobre 2 e menos 1 sobre 2. Tá? Então vai ficar assim, ó. Aqui o 1. Vou ter que fazer fora de escala aqui, cara. Tem que fazer bem fora de escala. Vou botar o pi por aqui. 2 pi por aqui. Ô, Sor, Fala, meu. acho que dá pra tu apagar as outras imagens. Acho que já copiaram pra ter mais espaço pra fazer. Agradeço. Agradeço. Tá. Depois eu apago a outra ali. Esse aqui tá mal. Tá. Vai ficar isso aqui. Que também não tá muito bom. Tá? Agora o negócio é o seguinte, ó. O seno normal, aqui vamos botar o pi meios, né? Tem que botar o pi meios. Aqui o 3 pi meios. O seno normal é isso aqui, cara, ó. Vai de 1. Ó, o seno normal é isso aqui. Ó, de menos 1 a 1. Ó, de menos 1 a 1, de 0 a 2 pi. Só que nesse caso ele está dividindo tudo por um meio, cara. Está dividindo tudo por um meio. Desculpa, dividindo tudo por 2, não é por um meio. Ele está multiplicando por um meio, que é a mesma coisa que dividir tudo por 2. Então, o que ia de 0 a 1 vai de 0 a 1 meio. Fica tudo metade. Todas essas alturas aqui, ó,
ficam a metade. E aqui, quando eu divido por 2, ele sobe. Como sobe? Assim, ó. Ó. O que era menos 1 vira menos 1 meio. O que era menos... Né, o que era, sei lá, 1/3 vira 1/6. Menos 1/6, né? O que era menos 1/3 vira menos 1/6, que é mais perto do zero. No negativo se aproxima do zero nos dois, ó. Tanto do... Ele encolhe assim, ó. Ó, ele faz isso aqui, ó. Ele encolhe assim, ó. Aqui também, ó, tava assim e encolheu. Então, dividir ou multiplicar por um número entre menos 1 e 1, qual é o efeito? O efeito é de fazer assim, é de achatar, ó. O efeito é de achatar. Quando eu multiplico por números maiores do que 1 ou menores que menos 1, eu estico. Quando eu divido por alguma coisa, que é multiplicar por um número desses, ele achata. Ele achata o gráfico. Ó, vamos fazer aqui o f de x. Vamos fazer o f de x igual a, sei lá, vamos fazer o cosseno, vamos fazer menos 1 meio do cosseno x. Menos 1 meio. Aqui fiz 1 meio, né? Já entendemos que ele achata. Agora vamos fazer menos 1 meio do cosseno x. No cosseno a gente vai fazer por um negativo. Vai achatar, o resultado é que vai achatar igual, só que essa parte vai virar negativa e essa vai virar positiva por causa do sinal de menos aqui, ó. Ó. Bota esse aqui, ó. Então vamos lá. Vai ficar assim. Aqui 1 meio. Aqui menos 1 meio. Aqui menos 1. E aqui 1. Não. Aqui. Ó. Aqui o π. Aqui o 2π. Π meios. Aqui o 3π meios.
tá? E o 3π. O cosseno normal é isso aqui, ó. Esse aqui é o cosseno x. Esse é o cosseno normal. Agora, menos 1/2 dele, cara. Menos 1/2. Se fosse só 1/2, era só vir aqui pela metade, ó. Tudo pela metade. Só que é negativo. Então vai, ó. Olha aqui, ó. Ó, esse pontilhado aqui, ó, tudo pela metade, ó, de 1 baixa para 1/2. Esse aqui que eu achatei aqui ainda de verde, ó. Esse aqui é 1/2 do cosseno x. Ó, tudo caiu pela metade, ó. O que era menos 1 virou menos 1/2. Aqui o que era 1 virou 1/2. Só que eu quero é o negativo disso, cara. Então vai ficar assim, ó. Aqui segue para cá e aqui segue para cá. Esse aqui, ó. Esse laranja. Esse laranja aqui, ó. É que é menos 1/2 do cosseno. Ó. Deixa eu fazer aqui de... Aqui para ficar melhor de enxergar, ó. Fazer de roxo. Vou fazer de roxo, cara. Ó, esse roxo é que é 1/2 do cosseno x, que é o cosseno x dividido por 2, né? Só que eu quero o negativo disso, então eu pego isso aqui, ó. Ó. Eu quero o negativo desse roxo, ó. Então isso aqui, ó. Isso aqui. Deixa eu fazer de uma cor. Ó. Isso veio parar aqui. E isso veio parar aqui, ó. Ó. Entendeu o que aconteceu? O que aconteceu foi isso, cara. Multiplicando por 1/2, ele achata. Ele achata, vira o roxo. Mas como é menos 1/2, eu tenho que tudo inverter o sinal, ó. Inverto aqui, aqui que estava inverto assim, e aqui inverto aqui. Tá? Com isso a gente cobre todos os casos aí de multiplicação por algum número real. Descobriu todos esses casos aqui, ó. Tá? Vou te dar um tempo para tu copiares. Vamos ver que horas são. 11. Já estamos no segundo período, né? Tá, deu mais ou menos o que eu imaginava. Essa parte da multiplicação por algum número vimos num período.
Agora no próximo vamos ver se eu consigo. Agora é a soma, né? Agora só vou ver a soma. O problema é quando multiplica aqui dentro, ó. Aqui é que a coisa é complicada. Quando soma e multiplica aqui dentro. Fora é tranquilo. Fora é só esticar mesmo. Estica. Tá? Posso seguir em frente? Vamos lá então. Tá? Quando o número é maior do que 1 ou menor do que menos 1, ele estica. Quando é entre menos 1 e 1, ó, que é como se fosse uma divisão, né, ele encolhe. Aí tu só tem que cuidar o sinal ser negativo, tu vai ter que inverter as coisas aqui. Tá? Então, multiplicar o seno ou o cosseno por algum número, multiplicar o seno e o cosseno por algum número, dá esse efeito de sanfona assim na vertical. Multiplicar o seno ou o cosseno por algum número, dá esse efeito de sanfona na vertical. Tá? Dá esse efeito assim, ó, ou aumenta ou encolhe. Tá bom? Agora o segundo caso, cara, o nosso próximo caso aí de gráfico é assim, ó. F de x igual a C, vamos botar C mais o seno x ou C ou esse número C mais o cosseno x. Esse é o outro caso que a gente tem que considerar. Ó, esse é o outro tipo de gráfico que a gente tem que considerar. Tá? Quando eu somo alguma coisa no seno ou no cosseno. Quando eu somo alguma coisa. Tá? Quando eu multiplico, já fiz todos os casos. Já sei que o efeito é de esticar e encolher na vertical. De esticar ou achatar. E quando eu somo, qual é o efeito? Quando eu somo é assim, ó. Quando eu somo é assim, ó. Vamos fazer o exemplo aqui. O exemplo aqui, cara, vai ser... O exemplo assim, ó, aqui vai ser f de x igual a 1 mais o seno x. 1 mais o seno x. Tá? Então eu estou pegando o seno x e somando 1 nele. Vai ficar assim. Aqui B dos... Aqui na verdade é isso. Aqui 1, aqui 2,
Aqui menos 1. Agora o caso é quando eu somo alguma coisa no seno ou no cosseno. Pi aqui. Dois pi aqui. Não ficou, puxa, estava certo outro. Tá. Aqui o 3, aqui o pi meios. E aqui o 3 pi meios. Aí. Ó, o seno normal é isso aqui. O seno normal é isso aqui. Tá? Só que o que eu quero é 1 mais o seno. Então eu tenho que pegar o seno e somar 1 em tudo. Se eu estou somando 1 em tudo, cara, o que vai acontecer? O que era 0 vai ficar 0 mais 1, que é 1. O que era 1 vai virar 1 mais 1, que é 2. O que é 0 vai virar 1. O que é menos 1 vai virar 0. E o que é 0 vai virar 1. Vai ficar isso aqui, ó. Vai ficar isso aqui, ó. Vai tudo subir uma casa. Né? Eu estou pegando todos os valores do seno aqui, ó. E estou aumentando uma unidade. Bom, aumentar é para cá, né? Vai ficar assim, ó, ele vai trasladar para cima. Se fosse 2 unidades, ele ia andar 2 para cima. E assim por diante. Tá? Se ele fosse 2 mais o seno, ou seno mais 2, eu subiria 2 unidades para cá. Aqui, como eu botei 1 só, né? Título de ilustração, ele vai subir uma. Tá? Ó. O próximo vamos fazer com cosseno agora. O próximo. Tem conversa. Tudo.
Tá, o outro exemplo que eu vou dar aqui. Outro exemplo que eu vou dar aqui. É assim, ó. Não. F de x igual a menos 2 mais o cosseno x. O cosseno de x menos 2 unidades. Tá? Deixa eu ver. Não, tá legalzinho de ver. Tá, como é que eu faço esse? Menos 2 mais o cosseno. Bom, aqui eu estou pegando o cosseno e estou reduzindo tudo. Quantas unidades? 2, né? Menos 2 é reduzir 2. Então, tudo que eu tiver no cosseno vai cair 2. Vai cair 2. Olha o que vai acontecer aqui. Olha o que vai acontecer aqui. Tá, aqui. Tá, melhorou. Aqui eu marco 1. Aqui menos 1. Aqui menos 2. Assim. Tá, agora menos 2 aqui embaixo. Menos 1. Tá, na verdade aqui ainda vai mais 1. Pô, o que deu aí? Alguém quer falar? Não, só acho que o Jean esqueceu de desligar o microfone. Ah, deu, agora deu. Tá. Tá muito pra cima. Deixa eu ver. Ó. Aqui eu marco π. Aqui eu marco 2π. Aqui eu marco π meios. E aqui eu marco 3π meios. Tá. Tá, o gráfico do cosseno normal é esse aqui. Esse é o gráfico do cosseno normal. Só que agora ele quer tudo que eu tiver aqui
menos 2. É tudo que eu tiver aqui, menos 2. Então, o que era 1, fica 1 menos 2, que é menos 1. Onde era 1 aqui, vira menos 1. Onde era 0 aqui, fica menos 2 mais 0, fica menos 2, cara. Reparar aqui. Onde era menos 1, aqui, ó, que era menos 1, ó. Menos 1, menos 2 dá menos 3, cara. Dá menos 3. Onde era 0 aqui de novo, 0 vai dar menos 2, porque eu estou somando. E onde era 1, vai dar menos 1, cara. Ó. Vai dar isso aqui, ó. Antes estava melhor. É isso aqui, cara. Tá? Tudo que eu tinha aqui em cima, baixou quantas? Baixou uma, duas. Uma, duas. Uma, duas. Uma, duas e uma, duas. Tá? Como é negativo aqui, ele baixa. Aqui era positivo, ele subiu. Então a conclusão, cara, é que quando eu somo alguma coisa no seno ou no cosseno, quando eu somo alguma coisa, ele tem esse efeito de trasladar o gráfico para cima ou para baixo. Ele tem esse efeito. Multiplicação tem a ver com esticar e encolher. Soma e subtração tem a ver com elevar ou abaixar. Tá? É isso que vai acontecer. Quando eu somar alguma coisa, o gráfico vai subir ou vai descer. Sim, porque eu estou aumentando igualmente, né? Tudo que eu tinha aqui, ó, eu estou somando, estou diminuindo 2. Então, o gráfico continua com a mesma forma. Só mais para baixo ou mais para cima na escala do gráfico. Tá? Porque aqui eu não estou mudando a forma do gráfico. Continua sendo o cosseno x, só que mais para cima ou mais para baixo. No outro, não. Quando eu multiplicava, eu mudava a forma do gráfico mesmo, né? Eu esticava ou encolhia. Aqui não. Aqui não. Tá? Então, esse é o efeito de somar alguma coisa. Negativa aqui, positiva aqui. Positiva sobe tudo e negativa desce tudo. É isso que acontece. Tá? É isso que acontece. Deixa eu pensar se tem mais alguma coisa. Ainda tem mais dois desse aqui. Ainda tem mais 2 casos desse aqui pra gente ver. Ainda tem mais 2 casos desse aqui pra gente ver. Tá? Que horas são? 11h20. 11h20, a gente tem até 11h40. A gente vai ver mais um caso só, tá? A gente vai ver só mais um caso. Que eu acho que é o que já tá... Que eu acho que é o que já tem exercício no livro, né? Não, eu peguei o livro errado. Deixa eu ver. Tá. Uhum. Tá, e já tem alguns no livro aqui para tu fazer.
para que tu faças. Aham. Tá, o último que eu fiz foi aquele ali. Deixa eu apagar isso aqui tudo agora. Isso aqui é uma das coisas que mais cai na URGS hoje em dia, tá? Trigonometria na URGS normalmente é gráfico, tá? Pode olhar as provas anteriores. Na URGS normalmente é gráficos. Tem que saber essas manhas dos gráficos. Tá? Nas nossas próximas aulas eu resolvo algumas da URGS aí com vocês. E me responda uma coisa, pessoal, os outros professores já estão fazendo prova com vocês, aquele CPB prova? Não. Não, só, não tá. Tá, só para saber. Tá, agora que não tô me contatando agora com outros professores. É só para saber, ninguém tá... A Não. informação que nos passaram é que depois que voltasse às aulas, eles iam ver como iam nos avaliar. Então continua isso aí, continua, entendeu? Não tô alterando nada, tá? Por favor. Fica a última informação que passaram para vocês. Só fiz uma pergunta. Tá? Agora, o último caso que a gente vai conseguir ver hoje é esse aqui, ó. É esse aqui, ó. F de x igual a seno de AX. Agora é o A aqui, ó. Vamos botar BX aqui, deixa eu ver. Seno de BX e que é ou também o do cosseno, né? Cosseno de B vezes X. Esse é o último caso que a gente vai conseguir ver hoje. Que até que já é uma grande coisa. A gente conseguir ver isso aqui. Ou seja, agora eu estou multiplicando por um número dentro do x, cara. Tá? Dentro do x. E aqui... me deu um soluço agora. E aqui a noção que tu tem que ter, aqui, ó, quando é dentro do x, aqui, ó, quando é junto no x, aqui a noção que tu tem que ter é essa aqui, ó. Essa é a noção que tu tem que ter ali. É a noção de velocidade. Como assim velocidade? Velocidade é a maneira como a onda se comporta, como ela anda. É a maneira como a onda anda. Quanto maior e mais positivo for esse número aqui, multiplicando x, mais rápido a onda vai andar. Mais rápido ela vai dar a volta completa. Tá? Se aqui for um número entre menos 1 e 1, tá? Se aqui for um número entre menos 1 e 1, aí ela vai demorar para dar a volta, ela vai vir assim, ó, aí vai lá embaixo, depois... Se aqui for um número bem positivo, tipo 3, 4, 5, aí ela vai dar várias voltas numa vez só, quer ver? Em pouco tempo ela vai dar muitas voltas. Ó.
Assim. Assim, ó. Vamos fazer o exemplo aqui. O exemplo que eu vou fazer aqui vai ser eu vou fazer, deixa eu ver o seno. Eu vou fazer o seno de 3x. Seno de 3x. Tá? Que é um pouco mais chato de fazer. Eu vou fazer o seno de 3x, cara. Como é que fica o seno de 3x? Vai ficar deste jeito. Tá, aqui é f de x, né? Obviamente é f de x igual a 3, seno de 3x. Ó, vai ficar assim, ó. Tá. Aqui π. Aqui o 3π meios. Aqui π meios. Aqui menos 1. E aqui 1. Tá, ok. Acho que ficou. Tá. Então, aqui assim. Fica isso aqui. Tá? O seno normal tá aqui. O seno normal tá aqui. O que vai ser o seno de 3x, cara? O seno de 3x, tu tem que pensar da seguinte maneira. Todos os x que eu tô botando aqui, eles ficam multiplicados por quanto? Ficam multiplicados por 3, né? Então, quando eu botar... Tá, obviamente, quando eu botar, não precisa copiar isso aqui, tá? Quando eu botar 0, vai continuar 0. Mas quando eu botar, sei lá, π sextos, que é 30 graus, por exemplo, quando eu botar 30 graus ali, vezes 3 já vai dar 90. Quando eu botar 45 graus aqui no x, 45 vezes 3 já vai dar 135, cara. Quando eu botar 60 graus, já vai dar 180 ali, aqui no 3x. Quando eu botar 90 graus, já vai dar vezes 3, já vai dar 270 graus. Né? Aqui vai dar π meios, ou seja, aqui π sextos, né?
vai corresponder, já vai, na verdade, vai transformar em π-meios. O π-quartos vai transformar em 3 π-quartos. O π-terços já vai transformar em π. E o π-meios vai transformar em 3 π-meios. Tá? E quando eu fizer o 2 π-terços, que é 120 graus, quando eu fizer o 2 π-terços, que é 120 graus, já vai dar o 2π. Já vai cair aonde? No 2π. Ou seja, eu vou de 0 a 2π em quanto tempo só? Entendeu? Por que eu estou dizendo que é velocidade? Porque olha aqui, ó. Por que isso aqui ele dá a velocidade da onda? Porque olha aqui, ó. Eu estou indo de 0 a 2π, eu estou fazendo todo o circuito de 0 a 2π em quanto tempo? Em 120 graus só. Quando eu botar o 120, já vai ter dado a volta completa, ó. Então, olha o que vai acontecer. Ó, aqui está o 120 graus, ó. Aqui está o 2 π-terços, que é o 120 graus. Né? Aqui é o 360 graus. Ó. O que vai acontecer é o seguinte, ó. Deixa eu marcar aqui agora no meio 2 π-terços. A metade do caminho é π-terços. Tá? Vai acontecer isso aqui, ó. Vai acontecer isso aqui, ó. Vai acontecer isso aqui. Ó, de 0 a 120 graus, ele vai dar a volta completa, ó. Então vai acontecer isso aqui, ó. Em 120 graus ele já vai ter feito uma onda completa. Em 120 graus ele já vai ter feito uma onda completa. Ou seja, se aqui é seno de 3x, no intervalo de 2π, ele vai dar 3 voltas. Ele vai dar 3 voltas. Tá? Ele vai exatamente 120, 240, ó. Ó. Aqui no 240 graus, que é 4 π-terços. Aqui no 4 π-terços, que é o 240 graus, ele já vai ter dado outra volta completa, ó. Ele já vai ter dado outra volta completa. E aqui, ó. Deixa eu ver. Não é aqui, ó. E aqui ele vai ter dado outra volta completa, ó. Não, aqui eu fiz demais, né? Eu errei. Ó, aqui, deixa eu ver, 4 π-terços. É isso, né? 4 π-terços. 5 π-terços. Aqui, ó. 4, 5.
4, 5 e 6. Tá certo. Agora tá certo. Ó. Ele vai ter dado 1, 2 e 3 voltas, ó. Ele vai dar 3 voltas. Ó, porque de 0, porque eu estou multiplicando tudo por 3, está tudo indo 3 vezes mais rápido. Tá tudo, os x que eu estou botando, eles estão avançando 3 vezes mais rápido. Entendeu o que acontece? Esse número multiplicando o x aqui, ele aumenta a velocidade da onda. Ele dá mais, ó, dá mais voltas por tempo. Ele dá mais voltas por tempo. E como é que eu sei o tempo que ele vai dar para dar a volta? É só eu pegar e dividir o 2π por esse número. Ó. Aqui como era 3x, ele deu uma volta em 2π sobre esse 3. Tá? Depois, quando a gente vê outras questões, eu vou ver melhor isso com vocês. Que agora é só definir outras funções e ver umas fórmulas. Tá? E ver algumas fórmulas. Tá? A parte que cai na URGS mesmo hoje em dia é essa aqui mesmo. É isso aqui que a gente tem que ver com calma. Tá? Se fosse sendo de 2x, bom, 2x seria o dobro do tempo. Ele daria, em vez de 3 voltas, ele daria 2 no até 2π. Tá? Deixa eu fazer o cosseno. Deixa eu fazer o cosseno. A gente ainda tem uma aula gravada, né? Vai ter que ficar para semana que vem o resto. Vamos ver se no próximo período da semana que vem, próxima aula ao vivo da semana que vem, a gente termine isso aqui e veja, e aí resolva questões da URGS. Tá? Eu também não posso me estender muito nisso aqui. Deixa eu ver que horas são, 11h39. Vocês têm alguma aula depois colada nessa? Sim, Sim, 11h50. 11h50. Ah, não, então tá legal, pessoal. Vamos terminar por aqui. Já entendemos a velocidade da onda. Deixa eu botar uns exercícios para vocês treinarem. Vocês vão fazer, ó. Vocês vão fazer página, então, tema. Vocês percebam que isso aqui não é muito complicado. É só tu pegar a manha do que faz o problema, que são vários casos, né, considerar. Não é nada complicado, mas é bastante conteúdo. Tu vai fazer página 32. Tu vai fazer o 15. Página 33, tu vai fazer o 15 também e o 16. Aí tenta fazer sozinho, né? Tá? Página 34, tu faz o 16, letra C, porque a letra D a gente não viu ainda. Aí na página 35, tu vai fazer o 17. Página 36, tu vai fazer o 17 de novo, letra C, né? Vai fazer o... Deixa eu pensar que o 18 não precisa fazer. O 18 não é para agora. Página 36, tu vai fazer o 17 e
É, só o 17 letra C, cara. Ainda não chegamos no 18. Ainda não chegamos no nível do 18. Quem quiser tentar fazer o 18 letra D... Ah, não, é 17. Não, tá, 17 letra C. É a letra D. Quem quiser tentar fazer a letra D do 17 ali, ó, esse aqui, ó. Né, tem um aqui que é a letra C. Esse aqui é a letra D. Quem quiser tentar, pode tentar. Não tem problema. Aí o 18 a gente ainda não chegou lá, tá? O 18 ainda falta um pouco pra gente... E nem é desse tipo que cai na URBS. Nem é do tipo desse 18 aqui que cai, cara. Eu nem vou pedir pra vocês fazerem esse 18, porque não é desse tipo que cai, tá? Eu vou direcionar vocês bem para as que caem. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado. Tava muito boa a aula. Deixa eu aqui. Não, aqui para vocês copiarem o tema. Tava muito boa a aula, pessoal. Muito legal aí. Todo mundo atento. Tá? Próxima, deixa eu ver. Quarta-feira eu posto mais uma aula corrigindo aqueles exercícios ali, revisando a matéria. E na próxima quinta, né, a gente se vê de novo, tá bom? Tá bom, pessoal? Bom final de semana para vocês. O Marcelo tá me mandando bom final de semana. Igualmente, Marcelo. Para vocês, para todos aí, um ótimo final de semana, tá bom? Até mais.